Eu tinha 62 anos quando a minha nora disse aquilo na frente de todo mundo. Não foi sussurrado no corredor, não foi falado em particular, numa conversa difícil, com a porta fechada, com algum respeito. Foi dito na sala da minha própria casa, num domingo de almoço, com meus filhos sentados ao redor da mesa, com os netos correndo pelo quintal, com o cheiro de arroz e feijão ainda no ar. O mesmo arroz que eu tinha acordado cedo para fazer, o mesmo feijão que eu tinha deixado de molho desde a noite anterior. Dona Marlene, com todo o respeito, a senhora já deu o que tinha para dar. Agora é hora de descansar e deixar a gente viver a nossa vida. O silêncio que veio depois foi o tipo de silêncio que dói. O tipo que você carrega no peito por semanas. Meu filho, o Renato, ficou olhando para o prato. Minha filha, a Cristiane, desviou o olhar pela janela. Ninguém falou nada. Ninguém discordou. E foi exatamente isso que partiu alguma coisa dentro de mim naquele dia. Não as palavras da Sabrina, mas o silêncio dos meus filhos. Eu peguei o guardanapo de tecido que eu mesma tinha passado a ferro naquela manhã, dobrei com cuidado, coloquei sobre a mesa e me levantei devagar. Com licença, eu disse. Fui até a cozinha. Fiquei de frente para a pia, olhando pela janela o quintal onde meus netos brincavam, sem saber o que tinha acabado de acontecer. E pensei naquele momento numa coisa que minha mãe sempre dizia quando eu era pequena. Marlene, o dia que você parar de ser útil para alguém, você vai descobrir quem realmente te ama. Eu nunca imaginei que ia descobrir dessa forma. Naquele domingo, alguma coisa mudou em mim. Não de forma violenta, não com choro, não com grito, não com portão batido. Mudou do jeito silencioso e irreversível que certas coisas mudam quando a gente finalmente para de fingir que não está vendo o que está vendo. E o que aconteceu nos meses seguintes foi algo que nenhum deles esperava. Nem eu. Eu preciso voltar um pouco no tempo para que você entenda como eu cheguei até aquela mesa naquele domingo. Me chamo Marlene. Nasci em Governador Valadares, em Minas Gerais, filha de um torneiro mecânico e de uma costureira. Cresci num sobrado pequeno de 3 quartos, onde 5 pessoas dividiam um banheiro e a regra era simples. Quem não trabalhava, não comia. Não era crueldade, era sobrevivência. Aprendi a engomar roupa com 8 anos. Com 10, eu já ajudava minha mãe com as costuras de encomenda. Com 14, trabalhava num armarinho no centro da cidade, dobrando tecido, atendendo cliente, anotando pedido num caderninho de capa dura que eu guardei por muitos anos, porque era o primeiro objeto que eu tinha comprado com o meu próprio dinheiro. Me casei com 23 anos com o Geraldo, um homem honesto, trabalhador, que não bebia, não batia, mas também não era de muita conversa. A gente se entendia no respeito mútuo e na rotina. Tivemos 2 filhos, o Renato, que é o mais velho, e a Cristiane, que veio 3 anos depois. Criei os 2 trabalhando. Geraldo era mecânico. Eu trabalhava numa fábrica de confecção aqui em Belo Horizonte, para onde a gente tinha se mudado logo depois de casados. Acordava às 5:30 da manhã. Deixava a marmita feita, deixava o uniforme passado, deixava bilhetinho na geladeira para os meninos quando eles já estavam em idade de ficar sozinhos uma parte do dia. Não foi fácil. Mas também não foi impossível. E eu nunca achei que precisava de medalha por isso, porque era o que eu escolhi quando escolhi ter família. O Geraldo morreu quando o Renato tinha 27 anos e a Cristiane tinha 24. Infarto fulminante, um domingo à noite, na frente da televisão. Saiu sem avisar, sem dar trabalho, como tinha vivido a vida inteira. Fiquei com a casa quitada, uma aposentadoria pequena, e a certeza de que precisava continuar. E continuei. Comecei a fazer bolos por encomenda. Tinha aprendido com a minha mãe, sempre tive jeito, e com o tempo fui ficando conhecida no bairro. Bolo de casamento, bolo de aniversário, bolo de festa de 15 anos, de batizado, de formatura. A minha cozinha virou uma pequena confeitaria, e eu fui construindo uma vida pequena, mas minha, com as minhas próprias mãos. O Renato casou com a Sabrina quando tinha 31 anos. Ela é de família diferente da nossa.
Não que isso seja problema nenhum, mas é um fato que ajuda a entender algumas coisas. Filha única, criada com conforto, acostumada a ter opinião sobre tudo e a ter essa opinião respeitada por todos ao redor. Não era má pessoa. Nunca fui injusta com ela nesse ponto. Mas era uma mulher que tinha dificuldade em dividir espaço. Especialmente o espaço que ela sentia que era dela dentro do meu filho. No começo, eu me esforcei muito para ter um relacionamento bom com a Sabrina. Chamava para almoçar, levava presente quando ia visitar, perguntava sobre o trabalho dela, sobre os planos dela, sobre o que ela gostava. Tentei de verdade construir uma ponte, mas aos poucos fui percebendo que a Sabrina não queria ponte, queria distância. O primeiro sinal veio tão suave que eu quase não percebi. Foi no primeiro Natal depois que eles casaram. Eu tinha combinado com o Renato que o almoço seria na minha casa, como sempre tinha sido, desde que os filhos eram crianças. Comprei as coisas com antecedência, fiz o cardápio, chamei a Cristiane e o marido dela, o Fábio. Na véspera, o Renato me ligou. Mãe, a Sabrina queria passar o Natal na casa dos pais dela esse ano. Não tem como a gente dividir? Almoça lá e janta aqui? Eu disse que tudo bem. O que mais eu ia dizer? Mas o almoço foi embora. A janta ficou marcada para as 8 da noite. Às 9h30, o Renato me mandou mensagem dizendo que eles iam atrasar, porque o almoço tinha se estendido. Às 11 da noite chegaram. Renato cabisbaixo, Sabrina com cara de quem estava fazendo um favor. Ficaram 40 minutos. Disseram que estavam cansados. Eu fiquei acordada até meia-noite arrumando a cozinha sozinha, guardando a comida que ninguém tinha comido direito, lavando as louças do jantar mais silencioso que eu já tinha servido. Não disse nada. Pensei que era a adaptação. Pensei que era o primeiro ano, que as coisas iam se acertar. As coisas não se acertaram. No ano seguinte, o Natal foi totalmente na casa dos pais da Sabrina. O Renato me ligou uma semana antes para avisar. Mãe, esse ano a gente vai lá, mas no dia 26 a gente vem te ver, tá? No dia 26 vieram. Ficaram 1h30. Trouxeram um presente embrulhado às pressas. E a Sabrina passou boa parte desse tempo no celular. Eu servi café, bolo, conversei sobre o que pude. Sorri. Agradeci a visita como se fosse uma dádiva, quando deveria ser o mínimo. Quando saíram, sentei na cadeira de balanço da varanda e fiquei olhando a rua por um longo tempo. Não chorei. Ainda não. Mas alguma coisa começou a apertar por dentro, como aquele caroço que a gente sente na garganta quando está engolindo um choro que ainda não entende. A Cristiane, pelo menos, ainda aparecia. Morava do outro lado da cidade com o Fábio e os 2 filhos, o Gustavo e a Beatriz. Mas fazia questão de passar aqui todo mês, às vezes 2 vezes. Almoçava comigo, me ajudava a arrumar alguma coisa, conversava de verdade. Mas a Cristiane foi ficando cada vez mais distante também, não por mal, mas pela vida. Fábio conseguiu uma promoção que exigia mais viagens. As crianças foram crescendo e enchendo a agenda. E eu fui ocupando um espaço cada vez menor nos dias deles. Não reclamava. Nunca fui de reclamar. Sempre achei que filho adulto tem a própria vida e que mãe não deve ser peso. Mas existe uma diferença entre não ser peso e ser invisível. E eu estava cruzando essa fronteira sem perceber. Foram os bolos que me salvaram nesses anos. A minha confeitaria caseira cresceu. Comecei a fazer cursos de decoração, de fondant, de doces finos. Investi o dinheiro que tinha guardado da aposentadoria e de anos de trabalho. Comprei equipamentos melhores. Criei uma página no Instagram com a ajuda de uma vizinha mais nova, a Kellen, que entendia dessas coisas. Em 2 anos eu tinha lista de espera para encomendas. Mulheres do bairro me conheciam pelo nome. Recebia mensagens de toda a cidade. O que tinha começado como uma forma de sobreviver depois da morte do Geraldo tinha se transformado numa coisa que eu amava de verdade. Mas dentro da minha família, ninguém falava muito sobre isso quando eu tentava contar uma conquista, que tinha fechado um contrato para um casamento grande, que tinha aprendido uma técnica nova, que tinha sido convidada para uma feira gastronômica.
o assunto morria rápido. Que bom, mãe! E a conversa virava para outro lado. Eu era a mãe. A mãe não tem novidades importantes. A mãe está sempre lá, disponível, pronta, sem vida própria que mereça atenção. Os netos vieram quando o Renato e a Sabrina tiveram o primeiro filho, o Theo, e depois a Lara. 2 crianças lindas que eu amei desde o primeiro segundo. E foi exatamente pelo amor que eu sentia por eles que eu fui deixando as coisas passarem por mais tempo do que deveria. Quando a Sabrina precisava de alguém para buscar o Theo na escola, eu ia. Quando precisava de alguém para ficar com a Lara durante um médico, eu ficava. Quando precisava que alguém cobrisse uma tarde porque a babá tinha faltado, lá estava eu, avisando o fornecedor que ia atrasar a entrega do bolo, reorganizando minha semana, abrindo mão do meu tempo. E não era que eu me importava. Eu adorava ficar com meus netos. Mas havia uma diferença que eu fui percebendo aos poucos. Eu era chamada quando era conveniente. Nunca quando não havia necessidade. Nunca só por estar com eles, sem um motivo prático, sem um favor embutido. Uma vez, num sábado à tarde, liguei para o Renato e disse que queria passar lá para ver as crianças. Hoje não é bom, mãe. A gente tem um compromisso mais tarde e as crianças ainda vão dormir à tarde. Não fui. Fiquei aqui na cozinha fazendo bolo sozinha com o telefone do lado, esperando uma mensagem que não veio. Outra vez, a Sabrina mandou mensagem às 7 da manhã de uma segunda-feira, perguntando se eu podia ficar com os 2, porque ela tinha uma reunião de última hora. Eu tinha entrega marcada para aquela tarde. Um bolo de casamento, 3 meses de antecedência, depósito pago. Eu cancelei minha entrega. Liguei para a cliente, me desculpei, propus reembolso. Fui buscar os netos. A Sabrina chegou às 6 da tarde. Não perguntou se eu tinha desistido de alguma coisa. Não perguntou como tinha sido meu dia. Mal perguntou como as crianças tinham passado. Obrigada, dona Marlene, disse, pegando as bolsinhas das crianças. A gente está correndo porque tem janta hoje. E foram embora. Eu fiquei parada no corredor por um momento, olhando a porta fechada. Foi ali que algo começou a ruir dentro de mim. Embora ninguém tenha percebido ainda, eu sou uma mulher que foi ensinada a não reclamar. Minha mãe não reclamava. Minha avó não reclamava. A gente aprende que ser forte significa engolir, que reclamar é frescura, que quem dá não deve cobrar. Mas tem um tipo de silêncio que vai acumulando, que vai enchendo um copo gota a gota, tão devagar que a gente não percebe que está cheio até o momento em que transborda. O meu copo transbordou naquele domingo de almoço. Tinha sido minha ideia, o almoço. Liguei para o Renato 2 semanas antes e sugeri. Disse que fazia tudo, que eles só precisavam aparecer. Disse que tinha saudade das crianças, que queria ver todo mundo junto, que estava com vontade de cozinhar para a família. O Renato concordou. A Cristiane também. Era para ser um almoço simples, de domingo, de família. Acordei cedo. Fiz arroz, feijão, frango assado com alecrim, farofa com bacon, vinagrete, salada. Fiz um bolo de laranja com calda, que era o favorito do Renato desde criança. Coloquei toalha de mesa bordada. Pus flores na jarra. Botei música suave na caixinha da cozinha. Quando eles chegaram, eu senti uma felicidade que só quem vive só entende. Aquela alegria de ter a casa cheia, de escutar barulho, de sentir que a família estava junto. O almoço foi bom no começo. As crianças correram pelo quintal. A Cristiane me ajudou a servir. O Fábio tomou uma cerveja com o Renato na varanda. Parecia um dia normal. Foi quando eu voltei da cozinha com a travessa de frango que ouvi a Sabrina falando com a Cristiane em voz baixa. Mas não baixa o suficiente. Cristiane, você não acha que a gente precisa ter uma conversa com ela sobre o futuro? Não dá para ficar nessa dinâmica. A casa está precisando de reforma. Ela mora sozinha e fica esperando a gente aparecer. Não é saudável para ninguém. A Cristiane respondeu algo que eu não ouvi. E então a Sabrina continuou, numa voz que ganhou mais volume, talvez de propósito, talvez sem perceber. Com todo respeito, Cristiane, dona Marlene já deu o que tinha para dar. Agora é hora de descansar
e deixar a gente viver a nossa vida. Coloquei a travessa na mesa. O silêncio veio depois. O mesmo silêncio que já descrevi. O silêncio do Renato olhando para o prato. O silêncio da Cristiane pela janela. Dobrei o guardanapo. Me levantei. Fui até a cozinha. E foi lá, de frente para a janela, que eu tomei uma decisão. Não foi uma decisão de raiva. Não foi um impulso. Foi uma decisão fria, clara, consciente. Do tipo que a gente toma quando finalmente para de se iludir sobre o que está vendo. Eu decidi parar. Parar de correr, parar de oferecer, parar de dobrar a minha agenda para encaixar as necessidades deles. Parar de aceitar que o meu valor era medido pela minha utilidade. Não disse nada naquele domingo. Voltei para a mesa, terminei o almoço, servi o bolo de laranja. Despedi os filhos na porta como sempre fiz. Mas por dentro, alguma coisa tinha se fechado. Na segunda-feira, cancelei um compromisso que tinha com o Renato. Ele tinha me pedido para buscar o Theo na escola naquela semana porque a babá estava de atestado. Mandei mensagem. Renato, essa semana não vou conseguir. Estou com muita demanda de trabalho. Ele demorou para responder. Quando respondeu, foi um tá bom seco. Na quinta-feira, a Sabrina me mandou mensagem perguntando se eu podia ficar com a Lara na sexta, porque ela e o Renato tinham um compromisso à noite. Respondi que não podia, que já tinha planos. Não tinha planos nenhum. Mas estava aprendendo que não tenho planos nunca foi motivo suficiente para eu dizer não antes. E que precisava começar a construir um limite que não dependesse de justificativa. No fim de semana seguinte, não liguei. Não mandei mensagem. Não propus almoço, não fui visitar, não perguntei das crianças. Esperei. Ninguém ligou. Passei aquele sábado na minha cozinha, fazendo um bolo de casamento com 4 andares. O trabalho mais elaborado que eu já tinha feito até então. Fiquei horas aplicando flores de açúcar, ajustando a decoração, ouvindo uma playlist que a Kellen tinha montado para mim. E quando terminei e tirei a foto para colocar no Instagram, percebi que estava sorrindo. Não estava esperando ninguém. Não estava ansiosa. Não estava com o telefone na mão esperando uma mensagem que não chegava. Estava só fazendo o que eu gostava. Foi uma sensação nova, ou talvez antiga. Talvez eu só tivesse esquecido como era. 2 semanas depois do almoço, a Cristiane ligou. Não foi para perguntar como eu estava. Foi para pedir um favor. Mãe, o Fábio viajou e eu tô sobrecarregada aqui com as crianças essa semana. Você não poderia pegar o Gustavo na escola na quarta e ficar com ele até eu sair do trabalho? Fiz uma pausa antes de responder. Cristiane, essa semana tá complicada para mim. Tenho uma entrega grande na quarta e não vou conseguir. Silêncio do outro lado. Mãe, eu tô te pedindo um favor. Você não pode dar um jeito? Dessa vez não, filha. Mas se você precisar de outra coisa, me fala. Ela desligou sem se despedir direito. Eu fiquei com o telefone na mão, sentindo aquele aperto no peito que vem quando a gente decepciona alguém que ama. Mas embaixo do aperto havia outra coisa, uma firmeza estranha, nova, que eu não sabia bem nomear ainda. Mais tarde eu ia entender que o nome daquilo era autorrespeito. As semanas foram passando e a distância que eu tinha criado, que era pequena, objetiva, sem drama, foi gerando reações que eu não esperava completamente. O Renato começou a ligar mais, não para pedir favores, para conversar. Ligava no meio da semana, às vezes só para dizer que estava pensando em mim, que ia aparecer no fim de semana. Eu atendia, conversava bem, era afetuosa, mas não ajustava mais minha agenda para encaixar a dele. Se ele dizia que ia aparecer no sábado de manhã, eu dizia que tinha uma entrega até meio-dia, que se quisesse podia vir de tarde. No passado, eu teria cancelado a entrega. A Cristiane demorou mais para reagir. Ficou um período sem ligar, além do necessário, claramente magoada com o não que eu tinha dado. Mas um dia, umas 3 semanas depois, ela apareceu aqui sem avisar, numa tarde de terça-feira. Eu estava na cozinha com a Kellen, montando um bolo temático. Quando abri a porta e vi a Cristiane,
Ela pareceu um pouco surpresa com a cena. A cozinha ocupada, as caixas organizadas, a Kellen de avental ajudando. Posso entrar? Ela perguntou. Claro, filha. Entra. Ela ficou olhando a cozinha por um momento. Não sabia que você tinha crescido tanto nisso. É, eu disse, voltando para o que estava fazendo. Cresceu. A Kellen se despediu pouco depois com tato. Eu e a Cristiane ficamos sozinhas. Ela sentou na mesa da cozinha enquanto eu terminava o que estava fazendo e ficamos conversando. Não sobre favor nenhum, mas sobre a vida mesmo. Ela me contou das crianças, me contou de uma dificuldade que estava tendo no trabalho. E no meio da conversa, sem anunciar, disse: Mãe, eu acho que a gente ficou mal acostumada com você. Eu parei o que estava fazendo, olhei para ela. Em que sentido? Perguntei. No sentido de achar que você sempre ia estar disponível, que você sempre ia resolver, que você não tinha vida própria para atrapalhar a nossa. Ela disse aquilo olhando para a mesa sem conseguir me encarar direito. Eu fico com vergonha quando penso nisso, ela continuou. Você nunca reclamou, nunca cobrou, e eu fui achando natural. Mas não é natural, é ingratidão. Fiquei em silêncio por um momento. Cristiane, eu te amo, sempre vou te amar. Mas eu não posso mais ser a mãe que larga tudo quando vocês precisam e não existe quando vocês não precisam. Eu tenho uma vida e essa vida merece respeito. Ela assentiu, com os olhos marejados. Eu sei, mãe, eu sei. Não foi uma conversa que resolveu tudo. Não existe conversa que resolva tudo de uma vez. Mas foi um começo honesto. O tipo de começo que só acontece quando alguém para de fingir. Com o Renato, a conversa veio depois. E veio de um jeito que eu não esperava. Um sábado à tarde ele apareceu aqui, sozinho, sem a Sabrina, sem as crianças. Bateu o portão e ficou esperando eu vir abrir, chapéu na mão, como um menino que sabe que fez errado. Entrei na sala. Ofereci café. Ele aceitou. Por um tempo, nenhum dos dois disse nada. Ele mexia na xícara, olhava ao redor, parecia estar procurando as palavras certas. Mãe, ele começou. Eu preciso falar sobre o almoço. Pode falar, eu disse. Eu ouvi o que a Sabrina disse. Eu estava ouvindo tudo. Ele parou, respirou fundo. E eu não fiz nada. Não corrigi. Não defendi você. Fiquei com a cabeça baixa. Eu esperei. Não tenho justificativa para isso. Tentei pensar numa, e não existe. Eu fui covarde. E covarde com a minha própria mãe, que nunca fez outra coisa além de me dar tudo que podia. Renato, eu disse com calma. O problema não foi só o que a Sabrina disse. O problema foi o que vocês foram construindo por anos. Ela disse aquilo porque aprendeu que podia. Aprendeu que eu estava sempre disponível e que ninguém ia questionar isso. Ele olhou para mim. Eu deixei isso acontecer, ele disse. Deixou. Eu preciso mudar isso. Precisa, eu concordei. Mas não comigo que você precisa mudar. É com você mesmo. É aprender a enxergar a sua mãe como uma pessoa inteira, com vida, com limite, com dignidade. Não como um recurso. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. A Sabrina sabe que vim aqui, ele disse por fim. Ela não quis vir, mas ela sabe. Tudo bem. Você está brava com ela? Pensei antes de responder. Não estou brava. Estou acordada. Tem uma diferença. Ele assentiu, devagar. Antes de ir embora, ele ficou parado na porta por um momento. Mãe, eu sei que isso não conserta de um dia para o outro, mas eu quero tentar, de verdade. Então tenta, eu disse. Não com palavras, com presença, com respeito, com tempo. Ele foi embora. Eu fechei a porta, fui até a cozinha, coloquei água para ferver e percebi que não estava esperando nada. Estava só vivendo o meu momento. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. Não tudo, porque mudança verdadeira é lenta. Tem recaída, tem dia ruim, tem momento em que o velho padrão tenta voltar. O Renato começou a não aparecer mais.
Não todo final de semana, não de forma exagerada, mas de forma genuína. Uma vez por mês, às vezes duas, com as crianças, com tempo de verdade, sem pressa de ir embora. Às vezes, sem a Sabrina, só ele e os meninos. E quando estava aqui, ficava de verdade. Brincava com as crianças no quintal, sentava na varanda comigo, perguntava sobre os bolos, sobre o trabalho, sobre o que eu estava aprendendo. Foi num desses sábados que o Theo me olhou, com os olhinhos dele de 7 anos, e disse: "Vovó, você faz os bolos mais bonitos do mundo." E eu pensei, é isso que eu sou. Não sou só uma avó disponível, sou uma mulher que faz coisas bonitas. A Sabrina demorou mais. Ficou um período de frieza educada. Aquele tipo de relação onde tudo é correto, mas nada é verdadeiro. Quando vinha junto com o Renato, era gentil, mas distante. Não retomou o assunto do domingo? Não pediu desculpa. Eu não cobrei. Não era por bondade excessiva. Era porque entendi que algumas pessoas precisam de mais tempo para reconhecer o que fizeram. E porque a minha paz não podia depender do arrependimento dela. O que mudou entre mim e a Sabrina foi mais sutil. Ela parou de me pedir favores como se fosse um direito. Quando precisava de alguma coisa, pedia com mais cuidado. E quando eu dizia que não podia, ela não insistia mais. Era pouco. Mas era diferente do que tinha sido. A minha confeitaria cresceu ainda mais nesse período. Fiz uma parceria com uma floricultura do bairro para decorações especiais. Comecei a oferecer cursos aos sábados de manhã, pequenos grupos de 4 ou 5 mulheres, ensinando técnicas de decoração. A maioria tinha mais de 40 anos. Mulheres que, como eu, tinham guardado um sonho por anos atrás de uma vida de obrigações. Cada turma era uma revelação. Via essas mulheres chegando tímidas, sem saber se tinham jeito, saindo com os olhos brilhando porque tinham feito uma flor de açúcar pela primeira vez. Via o prazer de criar alguma coisa bonita com as próprias mãos. E via em cada uma delas um pouco de mim mesma. Mulheres que tinham dado durante anos sem receber, que tinham posto a família na frente de tudo, que tinham deixado os próprios sonhos esperando numa fila que nunca andava. Numa dessas turmas, havia uma mulher chamada Zélia, 64 anos, avó de 5 netos, que tinha trabalhado 30 anos numa escola municipal e nunca tinha feito um bolo diferente na vida. No último dia do curso, quando terminou de decorar o bolo dela, um bolo simples de baunilha com rosas cor-de-rosa em cima. Ela olhou para aquilo e começou a chorar. Fui até ela. "Dona Zélia, o que foi?" "É que," ela disse, limpando os olhos, "eu não sabia que eu ainda conseguia aprender coisa nova. Achei que já tinha passado da hora." Segurei a mão dela. "Nunca passa da hora," eu disse. "Nunca." E enquanto dizia aquilo, percebi que estava dizendo para mim mesma também. No final daquele ano, fui convidada para participar de uma feira gastronômica no centro de Belo Horizonte. Um evento grande, 2 dias, com expositores de toda a cidade. A Kellen me ajudou a montar o stand, a preparar os materiais, a criar uma identidade visual para a minha confeitaria. Batizei o negócio com um nome que fazia sentido para mim: Confeitaria Marlene, feito à mão, com tempo. No primeiro dia da feira, o Renato apareceu com os 2 filhos. Chegou no meio da tarde, quando o movimento estava forte, quando havia gente ao redor, quando eu estava atendendo clientes, sorrindo, falando sobre o trabalho com propriedade. Ele ficou parado por um momento, me observando de longe, antes de se aproximar. Quando veio até mim, tinha uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto no meu filho adulto. Uma expressão que me lembrava um menino pequeno que ficava me olhando cozinhar na cozinha de casa, com aquele encantamento de quem está vendo algo maior do que entende. "Mãe," ele disse, "eu não sabia que era assim." "Como assim?" perguntei. "Assim grande, assim importante. Você é conhecida aqui." "Sou," eu disse simplesmente. Ele ficou um momento em silêncio. "Eu perdi muita coisa," ele disse baixinho, mais para si mesmo do que para mim. Coloquei a mão no braço dele.
Ainda dá tempo de ver, eu disse. Se você está ouvindo essa história e se reconhece em alguma parte dela, na invisibilidade, na sensação de ser útil, mas não valorizada, na dificuldade de dizer não para quem você ama, eu quero que você saiba uma coisa. Não é fraqueza impor limite. Não é egoísmo ter vida própria. Não é crueldade parar de se anular. É o ato mais corajoso que existe, especialmente para nós, mulheres criadas na cultura do sacrifício silencioso, ensinadas que amor se prova pela quantidade de dor que a gente aguenta. Eu tinha 62 anos, quando a minha nora disse que eu já tinha dado o que tinha para dar. E naquele momento, ela estava errada. Não porque eu tivesse mais a dar para eles, mas porque eu tinha muito ainda a dar para mim mesma, para o meu trabalho, para as mulheres que passam pela minha cozinha toda semana com os olhos cheios de sonhos adiados, para os bolos que faço com as mãos, com paciência, com amor, não de obrigação, mas de escolha. Hoje tenho 65 anos. Tenho uma confeitaria com nome, com história, com clientela fiel. Tenho uma cozinha que é minha, que cheira a baunilha e a canela na maior parte do tempo. Tenho amigas com quem tomo café e rio até a barriga doer. Tenho netos que me visitam, não porque precisam de babá, mas porque pedem para vir. Tenho um filho que aprendeu, aos trancos e barrancos e com muita resistência, a me enxergar. Uma filha que admitiu o que precisava admitir e que está tentando de verdade. Uma nora com quem não tenho intimidade, mas com quem tenho respeito. E às vezes respeito é o que é possível e é suficiente. Não foi uma virada mágica. Não houve perdão grandioso. Não houve discurso de reconciliação. Não houve cena de novela com todos abraçados e arrependidos. Houve tempo. Houve constância. Houve a minha decisão diária de não voltar para o lugar de quem implora por espaço. E sabe o que aprendi com tudo isso? Que dignidade não é algo que alguém te devolve quando se arrepende. É algo que você escolhe todo dia, independentemente do que os outros fazem ou deixam de fazer. É uma postura. Uma forma de existir no mundo que começa quando você para de pedir permissão para ser quem você é. Disseram que eu já tinha dado o que tinha para dar. Estavam completamente enganados. Eu estava só começando. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E comenta de que cidade você está assistindo. Adoro saber de onde vem cada pessoa que chega até aqui. Se quiser mais histórias como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho.